Olá, eu sou o professor Josan, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos estudar múltiplos e divisores. Um número natural é múltiplo de outro caso o primeiro seja resultado da multiplicação do segundo por um número natural qualquer. Então observe aqui, gente, eu tenho 84 dividido por 7 dá 12 e a divisão foi exata, então 84 é divisível por 7. Então, ser múltiplo é o mesmo que ser divisível. Então, nesse caso, eu afirmo que 84 é divisível por 7. Lembre-se que eu posso escrever 84 através da notação 84 igual a 7 vezes 12. Observe ainda que se eu dividir 84 por 7, se eu dividir 84 por 7, o resultado dá 12. E daqui também eu digo que se dividir 84 por 12, o resultado dá 7. 84 dividido por 12, o resultado dá 7. Observe ainda na primeira linha aqui, ó. 84 é 7 vezes 12. O 7 e o 12, quando eu escrevo 84 através dessa multiplicação, esse 7 e esse 12, eles são chamados de divisores ou fatores de 84. Divisores ou fatores de 84. Então, a questão de múltiplos e divisores está muito ligada entre si. Então, veja só. Os termos da multiplicação, ó, que resulta 84, eles são chamados de fatores ou divisores de 84. Certo? O que é que eu posso afirmar? É que 84, quando eu digo que 84 dividido por 7 é 12, eu posso afirmar que 84 é múltiplo de 7. Da mesma forma que eu posso afirmar que 84 é múltiplo de 12. Lembre-se que ser múltiplo é o mesmo que ser divisível. Ok? Então, 7 vezes 12 é 84. O 7 e o 12 são divisores de 84. Agora, 84 é múltiplo de 7 e 84 é múltiplo de 12. A palavra múltiplo está ligada à operação da multiplicação. Então, quando eu quero determinar os múltiplos de um número natural, o que é que eu devo fazer, gente? Você vai pegar esse número natural, por exemplo, o 4, certo? E vai multiplicar pela sequência dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências. Então, a sequência dos números naturais é um conjunto infinito. Então, quando eu faço 4 vezes 0, olha o resultado das multiplicações: 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Os resultados das multiplicações que eu vou obtendo são, na realidade, os múltiplos de 4. E para representar os múltiplos de 4, como eles são infinitos, gente, eu represento através de um conjunto. Eu chamo M maiúsculo, olha só aqui, ó. M maiúsculo, atenção aqui, ó. Atenção, M maiúsculo. Dentro de parênteses eu coloco o número, no caso 4, 0, 4 e vou colocando a sequência. Não esquecendo de colocar reticência no final, porque o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural é sempre infinito. Observe o seguinte, gente, que o primeiro múltiplo natural foi quem? Foi 0 e o segundo foi ele mesmo. Isso vai acontecer com qualquer número natural. O primeiro múltiplo é 0 e o próximo é ele mesmo. Então, observe as divisões. 42 dividido por 7 é igual a 6. Observe ainda que eu posso escrever o 42 através desse produto. Produto e multiplicação são a mesma coisa. 7 vezes 6, 42. Lembre-se que o 7 e o 6 eles são chamados de fatores ou divisores de 42. Ok? E eu posso afirmar que 42 é divisível por 6, 42 é divisível por 7. Ora, se 42 é divisível por 6, 42 é múltiplo de 6. Se 42 é divisível por 7, 42 é múltiplo de 7. 51 dividido por 3 dá 17. Observe que a divisão ela foi exata. Então, com isso eu afirmo que 51 é divisível por 3. Lembre-se, se é divisível é múltiplo. 51 é múltiplo de 3. 51 também é múltiplo de 17. Porque 51 dividido por 3 dá 17. 51 dividido por 17 dá 3. E 3 vezes 17 é 51.
Observe que o 3 e o 17, eles são chamados de fatores ou divisores. São chamados de fatores ou divisores. Vamos escrever aqui para vocês. Divisores. Ok? O 3 e o 17 são chamados de divisores de 51. O 7 e o 6 são chamados de divisores de 42. Assim como o 5 e o 20 também são chamados de divisores. Ok? Divisores de quem? De 100. Com isso eu afirmo que 100 é divisível por 5, 100 é divisível por 20. Ok? Lembre-se que ser divisível é o mesmo que ser múltiplo. Se eu digo que 100 é divisível por 5, 100 é múltiplo de 5. Se eu digo que 100 é divisível por 20, 100 é múltiplo de 20. Represente o conjunto formado pelos múltiplos dos números abaixo. Múltiplos de 5. Então vamos colocar o M de múltiplos, olha só. Múltiplos de 5. Que é o primeiro múltiplo de todo número natural. Sempre será 0. Lembre-se que os múltiplos dos números naturais, para serem obtidos, você multiplica pela sequência dos números naturais, que é infinita. Então faço 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. Agora eu faço 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, aqui já é o suficiente para a gente perceber que só precisa você ir somando 5, se você não quiser multiplicar. Então, 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. E assim por diante. Então, é a sequência de múltiplos de 5, ela é infinita, assim como a sequência dos múltiplos de qualquer número natural. Então, observe agora que eu tenho os múltiplos de 4. Eu quero determinar quem são os múltiplos de 4. Então, o primeiro eu já sei. O primeiro e o segundo eu já sei. O primeiro sempre vai ser 0 e o segundo múltiplo sempre vai ser ele mesmo. Se você não quiser sair multiplicando pelos números naturais, você pode sair somando 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20 e assim por diante. Então eu vou colocar aqui a reticência. Para lembrar que o conjunto dos múltiplos de 4, certo? É uma sequência infinita. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. As que forem verdadeiras eu vou atribuir V e as que forem falsas eu vou atribuir F. 12 é múltiplo de 4. Quando eu digo que 12 é múltiplo de 4, gente, eu tenho que verificar se 12 é divisível por 4. Sim. É possível dividir 12 por 4? Sim. E dá 3. Então, se 12 é divisível por 4, então 12 é múltiplo de 4. Então, verdadeira a primeira opção. 6 não é múltiplo de 3. Falso. Por quê? Porque 6 é divisível por 3. E se 6 é divisível por 3, 6 é múltiplo de 3. 18 é múltiplo de 9. Verdadeiro. Porque é possível dividir 18 por 9. Lembre-se que se é divisível, é múltiplo. 11 é múltiplo de 5. Falso. Porque não dá para dividir 11 por 5. 20 é múltiplo de 1. Verdadeiro. Porque é possível dividir 20 por 1. Ok? 100 não é múltiplo de 90. Verdadeiro. Porque não é possível dividir 100 por 90. 0 é múltiplo de 3. É possível dividir 0 por 3? Sim. Verdadeiro. 8 é múltiplo de 8. Verdadeiro. Todo número é múltiplo de si mesmo. 0 é múltiplo de qualquer número natural. Verdade. 0 é o primeiro múltiplo de todo e qualquer número natural. 4 primeiros múltiplos de 5 são 5, 10, 15 e 20. Isso aqui, gente, é falso. Porque o primeiro múltiplo de todo número natural é 0. Então, os 4 primeiros seriam 0, 5, 10 e 15. Ok? Agora, se estivesse afirmando os 4 primeiros múltiplos de 5 diferente de 0, aí seria correto. Menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum entre dois números naturais é o menor número diferente de 0, que é múltiplo comum desses números. O menor múltiplo comum entre dois números naturais A e B é indicado por MMC de A e B. Então, vamos entender melhor essa definição. Aqui eu tenho os múltiplos de 3, certo, gente? Infinito, né? As reticências, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 10. Se você observar,
múltiplos comuns, primeiro vamos falar de múltiplos comuns. São os múltiplos que se repetem. Então, quem é que está se repetindo? Ó? O zero, ó. O zero, ele é um múltiplo comum, porque ele se repete simultaneamente em 3, 5 e 10. 30 também é um múltiplo comum. Só tem esses dois múltiplos que se repetem? Não, gente. São infinitos também os múltiplos comuns. É porque eu escrevi apenas os primeiros múltiplos de cada um desses números. Se eu continuar aqui, você vai observar, certo? Que depois vai se repetir, ó, 0, 30, mais 30, 60, mais 30, 90, vai se repetir de 30 em 30. Ou seja, os múltiplos comuns vão ser de 30 em 30 nesse caso. Então, se eu excluir o zero, quem é o menor múltiplo comum? 30. Então, quando eu falo em menor múltiplo comum, gente, tem que ser um menor múltiplo comum diferente de zero. Você vai excluir o zero, porque senão o resultado sempre seria zero, ok? Observe aqui eu tenho os múltiplos de 4 e aqui eu tenho os múltiplos de 6. Observe aqui que já coloquei em negrito aqui para vocês, certo? Os que são comuns, mas eu coloquei apenas os comuns não nulos, ou seja, diferente de zero. Observe que eu não coloquei o zero em negrito, certo? Porque quando eu falo em menor múltiplo comum é diferente de zero. Por isso que eu não vou mais falar em zero, ok? Então 12, 24, 36, 48. Se você observar, a sequência dos múltiplos comuns nesse caso específico, gente, vai aumentando de 12 em 12. Então o próximo seria 60. 48 mais 12, 60. Se a gente continuar, iria verificar isto, ok? Então, qual desses números em negritos aqui é o menor? 12. Então, o que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o MMC de 4 e 6 é igual a 12. MMC significa dizer o quê? Menor múltiplo comum ou então mínimo múltiplo comum. Observe essas sentenças aqui. Gente, 10 é 2 vezes 5. O que é que eu posso afirmar aqui, gente? É que 10 é múltiplo de 2 e que 10 é múltiplo de 5. Por quê? Porque 10 é divisível por 2 e 10 é divisível por 5. Então, 10 é múltiplo de 2 e 5. 20 é 1 vezes 20. Então, 20 tanto é múltiplo de 1 como é múltiplo de 20. 8 é 2 vezes 4. Então, eu afirmo o que? Que 8 é múltiplo de 2, 8 é múltiplo de 4. Observe agora. 18 é 2 vezes 9. 18 é múltiplo de 2 e 18 também é múltiplo de 9. 18 é 1 vezes 18, correto? Então 18 é múltiplo de 1 e 18 é múltiplo de 18. Vou clicar aqui fora, vou colocar aqui na frente. De 1 e 18. Determine se as sentenças abaixo são verdadeiras ou falsas. O conjunto dos múltiplos de 7 é infinito. Verdadeiro. Não só de 7, gente, mas de qualquer número natural, o conjunto dos múltiplos, certo? Ele sempre vai ser infinito se eu tomar os números naturais maiores ou iguais a 1. Ok? O conjunto dos múltiplos de 5 é finito. Falso. Eu acabei de falar que é infinito. O conjunto dos múltiplos de 1 é unitário, ou seja, possui um único múltiplo. Falso. Porque se eu fizer 1 vezes 0 é 1. Porque se eu fizer 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E assim por diante. Então, o número 1, certo? Ele também possui infinitos múltiplos. O menor múltiplo de qualquer número é o 0. Verdadeiro. O menor múltiplo de qualquer número é ele mesmo. Falso. O menor múltiplo é 0, gente. Agora, se for o menor múltiplo diferente de 0, aí sim, aí seria ele mesmo, ok? Observe aqui que eu tenho um conjunto dos múltiplos de 2, de 3, de 4, 5, 6 e 7. Eu quero determinar o MMC de 4 e 6. Então, vou olhar para 4 e para 6. Lembre-se que eu vou excluir o 0, certo, gente? Só vou olhar aqui, ó, essa sequência aqui, e vou olhar para 6. E vou observar o primeiro que se repete. Se você observar, ó, o primeiro que se repete aqui, ó, gente, é o 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Agora, veja só. Eu vou olhar para 3 e 6. 3 e 6. 3 está aqui, ó, a sequência dos múltiplos de 3. Vou olhar para 6. Qual é o menor múltiplo que se repete? É o 6. Observa aqui, ó. É o 6. O 6, ó.
Vou falar uma coisa para vocês. Sempre que você tiver dois ou mais números e você quer determinar o MMC, se o maior número for divisível pelo menor, o MMC é o maior. No caso, 6 é divisível por 3? É. Então, o MMC aqui vai ser 6. De 4 e 7, que é o MMC de 4 e 7. Vou olhar para 4, que é essa sequência aqui, vou olhar para 7, que é aqui embaixo. Se você observar, o primeiro que vai se repetir vai ser o 28. Olha só, 28. Vamos anotar isso aqui para que a gente não venha se perder. Então vamos anotar aqui, ó, de 4 e 6, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 foi 12. O menor múltiplo comum de 3 e 6 foi 6. De 4 e 7 foi 28. E de 3, 4 e 6. Observe, se você observar agora 3, 4 e 6, o menor múltiplo comum, se você for verificar isso, você vai constatar que é 12. De 2, 4 e 6, que é o menor múltiplo comum, também vai ser 12. Basta você observar em sequência e observar quem está se repetindo. De 4, 5 e 6, o menor múltiplo comum de 4, 5 e 6, se você observar, vamos pegar aqui o marca-texto e vamos constatar isso. Ok. De 4, 5 e 6, o menor múltiplo comum vai ser 60. Observa aqui no 4, cadê o 60 aqui, ó? 60. No 5 está aqui o 60 também, ó. E no 6 está aqui o 60 também. Se você observar para trás, não tem nenhum outro múltiplo comum, certo? Com exceção do 0. Então, aqui vai ser 60. De 2, 6 e 7. De 2, 6 e 7, se você observar, vai ser 42. Aí você diz, ó, 42 aqui, ó. No 6. No 7. Também tem o 42. E no 2 eu não tenho não, mas lembre-se que é infinito. Gente, olha aqui, ó. 0, 2, 4 só são números pares. Então, o 42 vai estar lá na frente. Ok? Então, aqui vai ser 42. E de 2, 3, 5 e 6. 2, 3, 5 e 6. Se você observar, você vai verificar que é 30. O menor múltiplo comum de 2, 3, 5 e 6. Então, vamos anotar aqui. Seguindo anotando. De 4, 5 e 6. Eu verifiquei isso aqui, que aqui era 60. De 2, 6 e 7 é 42. E aqui vai ser 30. Agora de 5 e 6. Se você observar de 5 e 6, você vai verificar que o MMC vai ser quem? 30. Olha só. 30. De 6 e 8. De 8 e 9. 8 e 9. Observa aqui, tá bem juntinho aqui, ó. Do 8 e do 9 é o 72. E de 8 e 10. Se você verificar aqui, eu tenho 40, ó. 8 e 10. Quem será o próximo? 40 mais 40, 80. Olha o 80 aqui, gente, ó. Depois de 80, 80 mais 40 vai ser quanto? 120. Olha o 120 tá aqui, ó. Mas nesse caso aqui eu tenho que escolher o menor. Então o menor é 40. Agora eu quero o MMC de 6 e 8. 6 e 8. O 6 já está na outra folhinha lá, certo? Mas de 6 e 8 vai ser 24. Por quê? Porque os múltiplos de 6 vai ser 0, 6, 12, 24. Aqui vai ser os de 6. Olha só, gente. Ó. Os múltiplos de 6. Então, observe que o 24 está aqui. Ó. De 12 e 18. De 12 e 18. Que é o menor múltiplo comum de 12 e 18. Vamos verificar aqui. Ó. Se você observar aqui, você vai verificar aqui. Ó, no 18, 36 tem 36. Tem 36. É o primeiro que se repete. Depois vai se repetir também 72. E assim vai vir uma infinidade de múltiplos comuns. Mas o menor é quem? 36. Agora você tem aqui de 10, 15 e 20, que é o menor múltiplo comum. De 10, 15 e 20, você vai verificar que vai ser 60. Aqui, ó. No 10, no 15 e no 20. Então o MMC vai ser 60. Lembre-se que MMC é o menor múltiplo comum diferente de 0.
divisores. Então, para se determinar os divisores de um número natural, existem vários métodos, várias maneiras. Então, observe aqui essas divisões. Eu tenho 12 dividido por 1, 12 dividido por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Ok? E os resultados estão aqui. Então, esses números aqui que eu obtive, ó, eles são os divisores de 12. Observe, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Observe como foi que eu representei aqui. Botei um D maiúsculo de divisores e representei os divisores. Observe que os divisores de um número natural é um conjunto finito. Observe também aqui o seguinte, olha só, que interessante. 1 vezes 12 é 12. Esses termos são chamados de termos equidistantes, ou divisores equidistantes. 2 vezes 6 também é 12. E 3 vezes 4 também é 12. Ok? Então, veja bem, gente. O conjunto dos divisores ele é finito. Já o conjunto dos múltiplos ele é infinito. Então, se eu quero determinar os divisores, por exemplo, de 24, então eu vou escrever todas as multiplicações cujo resultado é 24. Então, eu posso escrever, olha só, 1 vezes 24. Eu posso escrever, eu vou sempre na ordem. Aí você diz 4 vezes 6. Não, eu vou na ordem. Primeiro 2. 2 vezes 12. Eu posso... Tem 4 vezes 6 também? Tem. Mas antes de escrever o 4 vezes 6, eu vou escrever na ordem. Ó. 3 vezes 8. Tem mais. Todas essas, o resultado vai dar 24. Então, gente, olha só. Aí você diz 6 vezes 4. Não, porque já tem 4 vezes 6. Você diz 8 vezes 3. Não, porque já tem 3 vezes 8. Ok? Então, as multiplicações cujo resultado que dá 24 são essas. Ok? Então, esses números aqui, vamos lembrar, eles são chamados de fatores ou divisores de 24. Então, se eu quero escrever os divisores de 24, eu vou fazer isso aqui. Olha só, gente. Vou escrever esses fatores aqui, que também podem ser chamados de divisores, na ordem crescente, do menor para o maior. Então, eu escrevo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Lembrando que o conjunto dos divisores ele é um conjunto finito. Observe também os termos equidistantes, o produto deles, 1 vezes 24, 2 vezes 12, sempre vai ser uma constante, ou seja, no caso sempre vai ser igual a 24. Constante é aquilo que não se altera. 3 vezes 8, 4 vezes 6. Ok? Então, o conjunto dos divisores ele é finito. Lembrando que o primeiro divisor de todo número natural é 1, certo? E o último é ele mesmo. Em outras palavras, o número 1 ele é divisor de todo número natural, certo? E o maior divisor de todo número natural vai ser sempre ele mesmo. Agora, existem alguns números, pessoal. Nesse caso aqui, o 24 ele possui 8 divisores, mas alguns números possuem apenas 2 divisores, como nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Observe aqui, quais são as multiplicações, ou seja, quais são os produtos cujo resultado dá 45. Então, eu vou ter 1 vezes 45. Como 45 é ímpar, eu não posso fazer 2 vezes alguma coisa. Então vai ter que ser 3. 3 vezes 15. Certo? Não pode por 4 nem por 6. Então, mas pode por 5. Tá? Que eu vou escrever aqui, ó. 5 vezes 9. Então, gente, eu só tenho essas 3 multiplicações cujo resultado dá 45. Então, esses números são chamados de fatores ou divisores de 45, que eu vou representá-los da seguinte forma. Ó. Divisores de 45 vai ser igual a, na ordem crescente, certo? 1, 3, 5, 9, 15 e 45. 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Verifico o produto dos termos equidistantes. 1 vezes 45 é 45, 3 vezes 15 também e 5 vezes 9, ok? Divisores de 18, eu escrevo todas as multiplicações cujo resultado dá 18. Então, 1 vezes 18, 2 vezes 9, tem mais? Tem. 3 vezes 6, acabou. Então, os divisores de 18 são, vamos escrever aqui, 1, 2,
3, 6, 9 e 18. Ok? Olha o produto dos termos equidistantes, ó, que sempre vai dar 18. E 3 vezes 6, por fim. Divisores de 15. As multiplicações cujo resultado dá 15 só tem duas. 1 vezes 15 e 3 vezes 5. Então, os divisores de 15, vamos anotar aqui embaixo. Eu vou ter apenas 1, 3, 5 e 15. Tem apenas 4 divisores. Lembrando que esse número sempre vai ser um número finito. 1 vezes 15, 3 vezes 5. E os divisores de 25? Vamos anotar aqui. Os divisores de 25, eu escrevo as multiplicações cujo resultado é 25. 1 vezes 25, 5 vezes 5. Então, existem apenas essas duas, gente. Então, quem são os divisores de 25? 1, 5 e 25. Aí você diz, olha, o 5 se repete. Verdade. Mas aqui você só escreve uma única vez. Vamos ao produto dos termos equidistante. 1 vezes 25. Esse do meio é porque é ele vezes ele mesmo. Gente, observe que sobrou um termo aqui no meio. Quando sobra esse termo aqui no meio, ó, certo? Esse número ele representa a raiz quadrada de 25. Então significa dizer que a raiz quadrada de 25 é 5. Aí você diz, Josan, quer dizer que esses dois exemplos e os anteriores, esses números não tinham raiz quadrada? Não. Quando eu falo em raiz quadrada exata, a resposta é não. Ok? E esse número que tem raiz quadrada, ele é chamado de número quadrado perfeito. Determine os divisores ou fatores de 7. Vamos escrever as multiplicações. 1 vezes 7. Não tem mais? Não. De 2. 1 vezes 2. Tem mais multiplicação? Não. De 11. 1 vezes 11. Não tem mais também. De 5. 1 vezes 5. De 19. 1 vezes 19. De 23. 1 vezes 23. Se você observar, esses números eles têm uma coisa em comum. Certo? Esses números aqui são chamados de fatores ou divisores. Então, os divisores de 7 é 1 e 7. Se você observar, os divisores de 2 é 1 e 2. O que é que eles têm em comum mesmo? É que os seus divisores sempre vai ser 1 e ele mesmo. Então, agora há pouco eu tinha falado que existem alguns números que possuem apenas 2 divisores. Esses números são chamados de números primos. Então, esses números 7, 11, 19, 2, 5, 23, eles são chamados de números primos por possuir apenas 2 divisores. No caso aqui, ó, é 1 e ele mesmo. Ó. Divisores de 5 vai ser 1 e ele mesmo. Divisores de 19, 1 e ele mesmo. E por fim aqui, ó, divisores de 23 vai ser 1 e ele mesmo, no caso, o 23. Então esses números eles são chamados de números primos, todos esses aí, por possuir apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Agora observe aqui outros exemplos. Eu quero determinar as multiplicações cujo resultado dá 36. Vamos lá. 1 vezes 36, 2 vezes 18, tem várias aqui, ó. 3 vezes 12, 4 vezes 9, 6 vezes 6. Só essa, gente. Então, observe, os divisores de 36 são, colocando na ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Gente, se você for tomar os termos equidistantes, olha só aqui, ó. 1 e 36, 2 e 18, 3 vezes 12, 4 vezes 9. Quem foi que sobrou no meio? 6. Qual é o significado desse? É que o 36 ele possui raiz quadrada e que essa raiz quadrada é 6. Lembre-se que esse número que possui raiz quadrada, ele é chamado de número quadrado perfeito. Então o 36 ele é um quadrado perfeito. 1 vezes 40, 2 vezes 20, 4 vezes 10,
5 vezes 8. Tem mais? Não. Então quem são os divisores de 40, gente? Os divisores de 40 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e o próprio 40. Se eu quero determinar os divisores de 32, eu escrevo as multiplicações cujo resultado é 32. Então eu escrevo. Gente, agora os divisores de 32. Então nós vamos escrever 1 vezes 32, 2 vezes 16, 4 vezes 8. Então não tem mais divisor de 32. Então vamos escrever aqui, olha só. 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Observe ainda que se você tomar os termos equidistantes, não vai sobrar ninguém. Olha só. Se não sobra ninguém é porque o 32 ele não é um número quadrado perfeito. Observe agora. Determine os divisores ou fatores de 81. Então vou escrever as multiplicações cujo resultado dá 81. 1 vezes 81, 3 vezes 27 e 9 vezes 9. Só tem essas três, gente. As multiplicações que dá 60. 1 vezes 60, 2 vezes 30, cujo resultado dá 49. 1 vezes 49, 7 vezes 7. Agora nós vamos escrever o conjunto dos divisores de cada um deles. Portanto, gente, vocês podem observar aqui que eu escrevi aqui os divisores de 81, de 60 e 49. Então, para que a gente não fique tomando os termos equidistantes todas as vezes, se a quantidade de divisores for ímpar, certo? O termo do meio é a raiz quadrada, no caso de 81. Se você observar 60, certo? Eu tenho quantos divisores? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu tenho 12 divisores, então não tenho termo no meio. Já o 49 possui 3 divisores. Esse termo que fica no meio, ó, ele representa a raiz quadrada de 4. Alguns números possuem 2 divisores, outros possuem mais de 2 divisores. E apenas o número 1 possui apenas um divisor. Então observe aqui, eu tenho a relação dos números e seus respectivos divisores. Então se você observar aqui, ó, o número 2, o número 3, o número 5, o número 7. Esses números aqui, eles possuem apenas 2 divisores. Atenção, gente, ó, é um e ele mesmo. Ó. Um e ele mesmo, um e ele mesmo, e aqui também, um e ele mesmo. Então esses números eles são chamados de número primo. Número primo é aquele que possui apenas 2 divisores, um e ele mesmo. E se tiver mais de 2 divisores, como é o caso do 4, 6, 8 e 9. Se tiver mais de 2 divisores, o número ele é dito composto. Composto é aquele que possui mais de 2 divisores. É o caso aqui de quem? Do 9, do 8, do 6 e do 4. Então veja bem, os números que possuem apenas 2 divisores, um e ele mesmo, ele é dito número primo. Se tem mais de 2 divisores, ele é dito composto. Agora, observe aqui que o número 1 ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. E o 0 ele possui quantos divisores? Infinitos. Então veja bem, esse número 0 e o número 1, ele nem é primo e nem é composto, ok? O número primo possui 2 divisores e o número composto possui mais de 2 divisores. Então, nós vamos trabalhar mais, pessoal, com os números primos e compostos, principalmente com os números primos. Atenção para essas observações. A sucessão dos números primos, ela é infinita, que são aqueles números que têm apenas 2 divisores. E existem infinitos números primos. Então aqui, pessoal, tem a sequência dos primeiros números primos, uma vez que ela é infinita. Lembre-se que, ó, isso aqui vai ser muito importante para a gente. Eu vou ter que decorar, gente. Eu vou ter que memorizar. Pessoal, a gente vai tentar memorizar pelo menos os primeiros até 23. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores distintos, ou seja, diferentes,
são chamados de números compostos, que nós já falamos para vocês ali, ó. O número 1 e o número 0, ele nem é primo e nem é composto, ok? O único número natural par primo é o 2, ou seja, dessa sequência de números aqui primos, que ela é infinita, só tem um que é par, é o primeiro, o 2. O 2 é o único número par primo.